Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão, a força do Espírito Santo estejam convosco, irmãos e irmãs. Salve Maria! É uma bênção estarmos juntos mais uma vez aqui no canal da Legião de Maria, no nosso programa Gotas Legionárias. É uma alegria enorme, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, no dia 1º de julho de 2020, nós temos 2 convites para vocês hoje. O primeiro é que nós estamos iniciando hoje as nossas orações da Téssera e o terço de Nossa Senhora. Venha rezar conosco. Então, a partir das 9 horas da manhã, nós vamos colocar o nosso vídeo no ar e você vai rezar junto conosco. Mas se você não puder acompanhar o vídeo na hora que nós colocarmos no ar, você tem o dia inteiro para poder rezar conosco e hoje são os mistérios gloriosos e vamos rezar juntos para enaltecer, para honrar Nossa Senhora. São nossas orações diárias que a Legião de Maria pede de cada um de nós. Então nós vamos começar hoje este trabalho lindo de rezarmos juntos a Téssera e o terço de Nossa Senhora. O segundo convite que eu quero lhe fazer é que todo primeiro sábado do mês de julho nós programamos aqui no estado do Espírito Santo o encontro estadual da Legião de Maria no Convento da Penha. Isto já começou há muitos anos atrás, com o Presídium Virgem da Medalha Milagrosa em Campo Grande e se estendeu para toda a Legião de Maria no estado do Espírito Santo. Agora todos os legionários se reúnem no Convento da Penha. Este ano não será diferente, meu irmão e minha irmã. É claro que nós não podemos ir ao convento, mas nós vamos fazer uma linda homenagem à Nossa Senhora da Penha. E eu conto com você para fazer essa homenagem linda para ela e alegrar o coração da nossa mãe e rezarmos juntos por todos os nossos irmãos. Então nós vamos fazer um encontro na parte da tarde. Não marque nada na tarde deste sábado. Você vai entrar no nosso canal e nós vamos soltar o vídeo no horário determinado. Eu vou dizer a vocês no vídeo de amanhã ou no de depois de amanhã qual vai ser o horário certo, tá bom? E nós vamos de acordo com a nossa programação. Mas eu quero lhe fazer um pedido para que essa homenagem seja feita e que nós possamos alegrar o coração da mãezinha. Eu quero te pedir que faça um vídeo de menos de 1 minuto e mande para o meu WhatsApp, mas tem que ser hoje. Mande um videozinho para mim dizendo o que você sente em relação a Nossa Senhora. E se você já esteve neste encontro da Legião de Maria no convento, diga para nós o que você sente quando você está no Convento da Penha, junto com Nossa Senhora, junto com a Legião de Maria. Diga em poucas palavras, um videozinho curtinho, menos de 1 minuto, tá bom? E nós vamos fazer uma homenagem lindíssima para Nossa Senhora neste sábado. Conto com a sua participação. Ok? Então vamos agora à nossa gotinha legionária de hoje. Vamos ver o que é que Deus está reservando para nós, o que Nossa Senhora reserva nas gotas legionárias. Vejamos aqui, no meio de tantas gotinhas, o que será que vem para nós? Vamos lá? Acautelai-vos, pois, de queixar-vos inutilmente. Evitai que vossa língua se entregue à crítica, porque até mesmo uma palavra secreta não ficará sem castigo, e a boca que acusa com injustiça arrasta a alma à morte. Livro da Sabedoria, capítulo 1, versículo 11. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês já ouviram aquela frase: as palavras têm poder? Pois é o que está dizendo aqui nesta gotinha, nesta gota legionária.
A palavra tem poder, e poder de vida ou de morte. Depende daquilo que nós falarmos, daquilo que nós pronunciarmos, daquilo que nós deixarmos sair dos nossos lábios. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas das vezes o mal não é o que entra na boca do homem, o mal é o que sai da boca do homem. O mal é o que sai dos nossos lábios. Então, não é só porque pode matar o outro, não, é porque pode matar a nós mesmos. É claro que nós devemos nos preocupar com o que nós falamos para não humilharmos os nossos irmãos, para não deixarmos os nossos irmãos em profunda tristeza. Mas principalmente devemos nos preocupar com as palavras que saem dos nossos lábios para não acabar com a nossa própria vida. Está aqui, ó, acautelai-vos, pois, de queixar-vos inutilmente. Quantas queixas saem dos seus lábios todos os dias? Quantas vezes você reclama? Será que você está falando só de coisas boas ou você está falando de coisas ruins o tempo inteiro? Quando nós falamos de coisas ruins o tempo inteiro, nós atraímos para a nossa vida as coisas ruins que nós estamos falando. Você já ouviu falar aquelas pessoas que falam assim, ai, para mim tá tudo tão difícil. E não é que é difícil para essa pessoa? Ah, todo mundo tem sorte, menos eu. Você já viu uma pessoa que fala isso, ter sorte? De jeito nenhum, não é? Essa pessoa nunca consegue nada. Ah, olha, todo mundo consegue as coisas, mas para mim é tudo tão complicado. Fala para mim se não é complicado para essa pessoa. Com certeza é muito complicado e vai ficar cada dia mais complicado. O cientista Masaru Emoto, ele fez análises científicas e ele concluiu que as palavras têm poder sobre os átomos, sobre as moléculas, sobre as dimensões. Meus irmãos e minhas irmãs, ela tem um poder enorme que pode modificar a estrutura das nossas moléculas. Nós somos átomos, nós somos seres que vibram energia e tudo aquilo que nós falamos muda e altera as nossas moléculas, alteram os nossos genes. Então, por isso que nós precisamos ter cuidado com o que nós falamos, porque a nossa palavra, elas são profecias. Existe um velho ditado que diz assim, apenas duas coisas não tem como voltar atrás. Uma flecha que se atirou e a palavra dita. Não dá para voltar atrás. Mas a palavra nós podemos cauterizar, anular aquele efeito negativo daquela palavra se nós profetizarmos palavras boas imediatamente após dissermos algo de ruim. Então nós precisamos começar a exercitar na nossa vida, a falarmos coisas boas, para não nos deixarmos levar pelas coisas ruins, para que as coisas ruins não nos prejudiquem e não acabem com a nossa vida. Irmãos e irmãs, eu me lembro de uma certa ocasião em que levei a minha filha, hoje ela já é uma mulher, mas ela era uma criança na época e eu fui buscar um remédio que era muito caro para mim. Eu fui buscar pelo ISS, lá no ISS em Vitória. E então, quando nós estávamos lá na fila, tinha uma mulher que ela reclamava o tempo inteiro. Ela só abria a boca para falar coisas ruins. Reclamava que estava quente, reclamava que a fila era enorme, reclamava que tinha muita gente, reclamava que o atendimento era devagar. Nossa! Aí eu virei para a Thaís e falei assim, filhinha, começa a observar o que vai acontecer com aquela mulher. Aí ela falou assim comigo, o que foi, mamãe? Eu falei assim, observa e depois nós vamos conversar. E sabe o que aconteceu com aquela mulher? Quando chegou na vez dela, já tinha passado a vez dela, porque ela não viu ser chamado o número dela. Então ela começou a reclamar que as pessoas estavam passando na frente dela, mas as pessoas não estavam passando na frente dela. Ela que reclamava tanto que não ouviu o nome dela ser chamado, o número dela ser chamado, a sua senha. Aí
a atendente resolveu atendê-la. E virou e perguntou para ela qual era o nome dela, o número do processo. Ela não sabia o número do processo. A atendente falou: eu só consigo te atender se eu tiver o seu processo. E ela falou: não, você tem que me atender pelo meu nome. A atendente fez de tudo, abriu gavetas, fechou gavetas, abriu armários, fechou armários, olhou no computador, olhou nos arquivos. Gente, essa história aconteceu há cerca de 25, 28 anos atrás. E esta mulher, ela não conseguiu ser atendida. Ela só reclamava e tudo aquilo que ela dizia que estava acontecendo, aconteceu só com ela. Porque todas as outras pessoas, inclusive eu, todos fomos atendidos com presteza. Aqueles funcionários públicos nos atenderam com todo carinho, com toda a atenção, e ela foi a única que não conseguiu ser atendida. Então, estão vendo como é que nós criamos a nossa realidade de acordo com aquilo que nós falamos, porque as palavras são profecias que saem dos nossos lábios. Então, quando nós saímos dali de dentro, eu falei: então, Thaís, aprendeu algo? Aí ela: nossa, mamãe, eu aprendi que eu não posso ficar reclamando o tempo todo, porque quando a gente reclama só acontece coisa ruim. E realmente só coisas ruins acontecem conosco quando nós abrimos os nossos lábios para reclamar. Que nós usemos os nossos lábios para louvar a Deus, que nós usemos os nossos lábios para as coisas maravilhosas. Olhem bem, aqui fala: evitai que vossa língua se entregue à crítica. Para que criticar o tempo inteiro? Tem pessoas que só abrem a boca para criticar, para reclamar, para falar mal das pessoas. Se for para criticar, cale-se. Essa é uma das leis da autorresponsabilidade. Já falamos sobre isso aqui. Se for para reclamar, dê sugestões. Se for para procurar culpados, procure solução. Se for para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Se for para olhar os erros, aprenda com eles. Se for para julgar as pessoas, julga apenas as atitudes e os atos. Então, irmãos e irmãs, estão vendo como as leis da autorresponsabilidade, que são coisas que são ditas hoje pelos coaches do mundo inteiro, pelo Master Coach Paulo Vieira, que eu falo sempre dele aqui, porque eu estudo com ele e eu tenho aprendido muito. Então, como eles falam o que a Bíblia já falava, exatamente o que a Bíblia falava há mais de 6.000 anos atrás, irmãos e irmãs, porque até mesmo uma palavra secreta não ficará sem castigo, e a boca que acusa com injustiça arrasta a alma à morte. Livro da Sabedoria, capítulo 1. Esta é a nossa gotinha legionária de hoje, e olha como ela é preciosíssima. E hoje é dia 1º de julho de 2020. E vocês sabem qual é o santo que nós comemoramos no dia 1º de julho? Santo Arão. Vocês se lembram quem é Arão? Arão era irmão de Moisés. E Moisés, ele disse para Deus: como é que eu vou falar com o faraó? Eu sou gago, eu não vou conseguir falar. Que poder vão ter as palavras de uma pessoa que não tem segurança naquilo que ela está falando? Então, Deus falou com ele: não se preocupe, Moisés, eu vou mandar o teu irmão Arão e ele vai falar, e as palavras que ele proferir de sua boca vão acontecer. Arão chegou para o faraó e disse: deixa o meu povo, o Senhor Deus mandou que você deixe o nosso povo ir ao deserto adorá-lo. E o faraó disse: não vou deixar coisa nenhuma. E ele disse: se você não deixar, várias pragas virão sobre você e sobre o seu povo, e o Egito será destruído. Irmãos e irmãs, aquele foi o último faraó do Egito, conhecido e forte. Mas aquele faraó perdeu tudo, porque ele não acreditou nas palavras que saíam dos lábios de Arão.
Moisés e Arão estavam ali e o faraó não acreditou. O faraó preferiu acreditar na sua arrogância, na sua prepotência, na sua crença de que ele era a divindade. Não adiantava ele acreditar em algo que ele não era, porque só Deus tem poder verdadeiro. E as palavras que saíam da boca de Arão, todas elas aconteciam. Então, irmãos e irmãs, as nossas palavras têm poder. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você tem profetizado. E se por um acaso, sem querer, você falar algo que vá te prejudicar, lembre-se dessa gotinha, lembre-se da gota legionária e mude o rumo das suas palavras. Guarde as suas palavras e guarde a sua língua de falar coisas que são amaldiçoadas. Traga apenas bênçãos para a sua vida, profetize as bênçãos. No momento em que você disser alguma palavra que seja negativa, que seja ruim, que vá te prejudicar ou prejudicar quem quer que esteja ao seu redor, imediatamente profetize palavras boas, profetize o bem, profetize o amor. Se você disser: isso aqui está muito difícil, eu não consigo fazer, imediatamente você vai dizer: isto é fácil, eu vou tentar até conseguir. Aliás, tentar é uma palavra que nós também não devemos usar. Nós vamos sempre dizer: eu consigo, eu posso, eu sou capaz. E aí nós vamos fazendo até chegar a concluir aquilo que nós precisávamos. São Francisco de Assis, ele tem uma frase que eu gosto muito de usar. Ele sempre disse: comece fazendo o que é necessário. Em pouco tempo você estará fazendo o que é possível, e quando pensar que não, terá feito o impossível. É claro, basta você profetizar, basta você falar. Toda a nossa comunicação, toda a nossa palavra, toda a comunicação falada, ela ou por meio dos nossos gestos, da nossa forma de agir, toda a nossa comunicação, ela se transforma num pensamento, gera um pensamento. Todo pensamento gera um sentimento. Todo sentimento gera uma crença. E toda crença é autorrealizável. Quando você pensar que não, como diz o Paulo Vieira, aconteceu. Quando você pensar que não, aquilo que você comunicou com as suas palavras, com os seus gestos, com a sua forma de agir, lá no começo era assim, virou um pensamento vira um sentimento vira uma crença e toda crença é autorrealizável. Vai acontecer. Isto é real, isto é ciência e isto é fé. Irmãos e irmãs, ciência e fé se misturam mais uma vez para nos mostrar que as profecias são sérias e são importantes. Portanto, cuidado com o que sai da sua boca, porque o mal é o que sai, não o que entra. Em 1 Coríntios 10:10 está falando: não faça como aqueles que se lamuriam e que murmuram o tempo todo, porque eles já foram destruídos pelo anjo exterminador. Nenhum de nós, nem eu e nem você, meu irmão, nem eu e nem você, minha irmã, queremos ser destruídos pelo anjo exterminador. E o anjo exterminador destrói aqueles que se lamuriam, aqueles que murmuram. Então, chega de queixas. De hoje em diante, só sairão de nossos lábios palavras de gratidão, palavras de amor, palavras de consolo, palavras de esperança, palavras de coragem, palavras de força, palavras de crescimento, de desenvolvimento, de alegria, de felicidade. Meu querido irmão, minha querida irmã, é tudo que eu desejo para você.
muita alegria, muita felicidade, muita saúde neste momento que nós estamos vivendo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor volte o seu olhar para nós e nos dê a paz. Amém. Que o Senhor coloque em nossos lábios palavras que profetizam bem, palavras que profetizam a vida, palavras que profetizam a transformação, a decência, a valorização, o amor. Amém. Que as almas dos legionários e de todos os fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, aquela que é a rocha plantada no mar, que tem uma fé que ninguém nunca teve fé igual. Que a Virgem Maria, pela intercessão dela e pela intercessão de Santo Arão, aquele que sempre profetizou as bênçãos de Deus sobre o povo de Israel, porque foi o primeiro levita. Vou falar dele daqui a pouquinho, mais um pouquinho. Então, que venha sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Irmão e irmã, transforme a vida, transforme o mundo com a sua vida, com os seus lábios, com as palavras de profecias que você vai usar daqui para frente. Só palavras maravilhosas, amém? Então anote as palavras ruins que você costuma usar. Comece a observar. Hoje, comece a se observar e anota, pega um papel, pega um caderno e um lápis e comece a escrever. Opa, hoje eu escrevi isso assim, assim de ruim. Hoje eu reclamei de tal pessoa. Hoje eu falei mal isso assim, assim. Comece a escrever e antes de dormir, transforme aquelas palavras. Aliás, na mesma hora, você pode transformar aquela frase ruim numa frase boa. Você pode usar uma frase boa para transformar imediatamente aquela situação. Mas eu estava falando de Santo Arão. Ele foi o primeiro, ele era da tribo dos levitas. E hoje, dia 1º de julho, nós comemoramos a festa de Santo Arão e é justamente o mês do dízimo, porque a tribo dos levitas, eles recebiam o dízimo, 10% de tudo que as outras tribos conseguiam arrecadar e o que elas produziam. Então, para que eles não trabalhassem, para que eles pudessem cuidar da evangelização do povo e das coisas da casa de Deus, eles recebiam 10%. Por isso que é o mês do dízimo. Então, não vamos nos esquecer que a nossa igreja precisa de cada um de nós. Não se esqueça de deixar o dízimo para a nossa igreja. Vamos fazer uma bela campanha do dízimo nesse mês de julho. Nossas igrejas estão fechadas, mas elas ainda continuam precisando pagar todas as contas. Muitas coisas acontecem. Se você não ficou desempregado, se você ainda recebe o seu salário normalmente, ajude a igreja, ajude aqueles missionários, ajude as pessoas que estão evangelizando. Amém? Santo Arão, rogai por nós. Querido irmão e querida irmã, não se esqueça de fazer o videozinho e mandar para mim, para o meu WhatsApp. E não se esqueça de acompanhar as orações da Tessera e do Terço de Nossa Senhora aqui no nosso canal. A partir de hoje, sempre começando às 9 horas, viu? Se você entrar às 9, você vai poder deixar o seu recadinho lá na hora, tá bom? Então, eu quero sempre estar do teu lado e te agradecer muito por todas as alegrias e maravilhas que vocês têm feito na minha vida. Quanto vocês têm transformado a minha vida em uma vida melhor, em uma vida de sentido, uma vida de amor. Salve Maria! E não se esqueça do nosso encontro no sábado. Amém? Fique com Deus, que Deus lhe abençoe cada vez mais.